Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 8 de março, agora na Espanha, 20 horas e 53 minutos, no Brasil, 16 e 53 da tarde. Gente, em que pese esse desânimo que se espraiou por todo o mundo cripto, não só no mundo cripto, né? Vamos fazer justiça ao mundo cripto. Não é só o mundo cripto que está vivenciando esse desânimo. A Nasdaq também, eu estava até olhando agora o gráfico da Nasdaq, eu estou no gráfico semanal. Gente, a Nasdaq do topo ao fundo já corrigiu 12%. Só para vocês terem uma ideia, a grande corretiva anterior, e existe uma correlação entre Nasdaq e BTC, que vai de -1 a +1, né? +1 seria o próprio índice Nasdaq, uma correlação perfeita. E -1 seria uma relação total de inversão movimentacional. Dentro de uma métrica que vai de -1 a +1, sendo que +1 seria a correlação perfeita, seria o próprio índice Nasdaq, a correlação entre BTC e Nasdaq está em 0,6. Então não é qualquer correlação. Mas nos últimos dias houve um brutal descolamento. Olha aqui, a Nasdaq tombou do topo ao fundo 12% e a BTC tem performado bem nos últimos dias. Agora, voltando aqui para o gráfico da Nasdaq, até agora a gente já corrigiu 12%, correto? A grande corretiva anterior a essa foi de 30 e... Calma aí, deixa eu botar aqui no topo certinho. Foi de 33%, 34%. Que foi aquela corretiva de janeiro de 22 a dezembro de 22 por conta do enxugamento do balanço patrimonial do Fed, o Quantitative Tightening. Só que agora, o Fed, não só o Fed, né? A gente está presenciando uma expansão do M2 global, não é só uma brutal expansão do M2 norte-americano, do Money Measure, que é a maior força motora de expansão do market cap do mundo cripto, da BTC, do mundo cripto, mas também do mundo TradeFi. É a impressão desenfreada de riqueza, esses trilhões e trilhões que os estados soberanos imprimem, eles vão acabar parando lá no market cap de uma Nvidia, de uma Microsoft, de uma Ethereum, de uma Solana. Essa retração da Nasdaq entre janeiro de 22 e dezembro de 22 tem relação direta com o quantitative tightening do Fed, que entre janeiro de 22 e dezembro de 22 basicamente enxugou o seu balanço patrimonial. Só que agora, meus amigos, com a Europa querendo desenvolver a sua própria corrida maluca espacial, de semicondutores, a Europa quer tirar o atraso de 2, 3 décadas em poucos meses. A Alemanha está promovendo uma reforma constitucional para eliminar do teto do endividamento o gasto com defesa. Só que os estados nacionais europeus estão indo pela mesma toada, né? Estão indo na mesma toada. Espanha, Áustria, os três do Báltico lá, Lituânia, Letônia e Estônia, que são os coitados da história, né? Porque se a Rússia resolver vir para cima, eles estão ali na linha de frente ali com Kaliningrado. O fato é que vocês precisam entender o seguinte: a Europa está quebrada agora que eles estão promovendo reformas constitucionais para tirar do limite de endividamento gasto com defesa. Vocês podem ter certeza que a expansão do M2 que vai se desdobrar a partir de agora, não só no âmbito dos Estados Unidos da América, já vou falar dos fatos. Os cortes dos gastos federais, principalmente esses promovidos pelo Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, eles estão assumindo um caráter fantasmagórico, porque os economistas subestimaram a participação do PIB americano, da participação do setor público na formação do PIB americano. Gente, é coisa acima de 30% e o Elon Musk está cortando na veia. Ele não está só demitindo 10 mil funcionários públicos de uma agência X
mais 15 mil da Receita Federal Americana. Ele está cortando gasto pesado. É coisa de mais de 1 bi por dia que já deixou de escoar dos cofres do Tesouro Federal norte-americano. Os economistas, agora vou até falar dos fatos, o Anthony Scaramucci está dizendo que o Donald Trump está levando a economia americana para uma recessão seríssima, se não para uma depressão. O Fed, em outras palavras, o Fed vai ter que botar a maquineta de impressão para cantar. E agora a pergunta que eu vou fazer para os senhores é o seguinte: essa é a maior força motora de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto. Então a gente sabe que a BTC, toda vez que o Fed bota a maquineta de impressão para cantar, ela avança inexoravelmente, com notícia boa, com notícia ruim, com MTGOX, com FTX, não importa. Não existe outro gatilho mais poderoso que a expansão do M2, principalmente do M2 norte-americano. Mas agora, nesse ciclo, a gente está vivenciando uma expansão conjugada do M2 americano, da zona do euro e chinês. Os chineses agora, com a guerra tarifária do Trump, eles lá reunidos no salão do povo lá, eles definiram um crescimento mínimo de 5% ao ano, custe o que custar. Não importa o quanto de riqueza a China tenha que imprimir. Vai ser eles estão liberando crédito, vai ser mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. Agora, os bancos vão emprestar de forma consignada, tendo como garantia aí no Brasil o FGTS. Ou seja, o Executivo Federal Brasileiro não quer nem saber quem vai pagar essa conta, se os bancos vão acabar ficando com todo o saldo do FGTS. É pauleira para fazer crescer de qualquer jeito. Agora, se lá na frente a bicicleta quebrar, aí, meus amigos, é outra história. Para os chineses, então, é outra história bem diferente. Porque quem tem o artefato nuclear, quem está na ponta da corrida maluca da AI, quem está na ponta da corrida maluca de semicondutores, quem está na ponta dessa nova realidade de guerras que dependem de satélites, na ponta da corrida espacial. Para vocês terem uma ideia, quando o sujeito ele está basicamente disputando a liderança do poder geopolítico global, a história é bem diferente, porque o americano, desde o Plano Marshall, ele tem o privilégio de imprimir riqueza à torto e à direito. Ele aperta um botãozinho lá e basicamente cria riqueza do nada. E lastreou o dólar com um grande acordo com os árabes, né? Que o dólar foi considerado petrodólar, porque o Nixon arrancou, depois que ele disparou, fez o despegue da onça de ouro com o dólar. O Paul Volcker, na época, lá na década de 1970, para poder controlar a inflação, aumentou muito a taxa de juros, mas foi o Nixon que salvou o dólar, porque ele basicamente exigiu dos árabes, da Arábia Saudita principalmente, que ela só vendesse o seu petróleo contra dólar norte-americano, e isso basicamente transformou o dólar numa espécie de reserva global cambial. Só que a realidade ela é muito mais fértil que a mais insana das imaginações. Hoje, qual é a realidade do mundo? O PIB chinês está abrindo aquela boca de jacaré, que vai acabar engolindo o PIB americano nos próximos 10 anos. O PIB americano deu uma estagnada ali em 20 e tantos trilhões. A dívida americana está indo para 40 tri fácil. E nessa toada, agora, o mundo resolveu imprimir dinheiro à torto e à direito. Agora virou uma corrida maluca por impressão de dinheiro. Gente, vocês não se enganem. Não há outro gatilho mais poderoso do que a expansão do M2 em se tratando de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto. Por isso que eu falo para os senhores. Olha que a BTC mal teve força
para perder a média móvel de 200 períodos, a MM200. A agulhada do dia 28 de fevereiro ameaçou romper de cima para baixo a MM200. Fizemos a mínima em 78,258. Depois a agulhada de 4 de março, 81,500. E essa agulhada agora, de ontem e hoje, com essa palhaçada do Summit, que falou e falou só mais do mesmo, não falou nenhuma novidade, ficamos em 84,667. Ou seja, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. Isso aqui é uma acumulação até para o mais míope dos seres humanos. Eu sei que tem muito subprotozoário e mineral vendendo um viés de baixa, mas vocês precisam entender o seguinte: a Nasdaq pode até corrigir um pouco mais, só que ela não vai corrigir mais do que ela corrigiu no evento pandêmico, onde ela tombou 30. Ela não vai corrigir mais do que ela corrigiu no início do quantitative tightening lá do Fed entre janeiro de 22 e dezembro de 22, onde ela corrigiu 34. E agora ela já corrigiu, só para vocês ficarem cientes, a gente já corrigiu quase 12, quase 13%, indo para 14%. Se cair mais 1,5% amanhã, vai para 14%, 15%. A gente já estaria na metade do caminho. E a BTC, se a gente comparar o gráfico da Nasdaq, que é o gráfico de cima, com a BTC está respeitando a MM200. Está ali, muito resiliente. E vocês precisam entender que a Nasdaq, quando volta, ela volta em V. Olha aqui, no evento pandêmico. Aqui foi março de 2020, ó. Olha como ela se recuperou. Foi uma paulada só. Olha aqui. Depois que o Fed encerrou o quantitative tightening dele, ó. Foi uma paulada só. Então, deixa a Nasdaq cair e deixa a BTC lateralizar. Para mim, toda vez que a Nasdaq tomba, é só, na verdade, um soldadinho de reserva a mais que a gente está botando. É mais pólvora se acumulando fora do campo. É como um jogo entre Madureira e Cabo Friense, e toda vez que a Nasdaq tomba e a BTC lateraliza, é mais um Cristiano Ronaldo no banco de reserva, depois tomba de novo, mais um Bellingham, tomba de novo, mais um Vinícius Júnior, daqui a pouco essa galera entra pra jogar. Aí, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados no mundo cripto, nas melhores altcoins, porque a Nasdaq vai voltar para novas máximas históricas, como ela sempre faz. Nasdaq funciona assim: corrige, pá, explode. Não dá nem tempo de raciocinar. Olha aqui, em 2, 3 semanas, basicamente, já estava beirando o topo. E é isso que vai acontecer com o mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi, RWA. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando treasuries e bonds no mercado obrigacionista norte-americano, mas não sei se vocês repararam, o Scott Bessent reafirmou o discurso do Trump no sentido de que a hegemonia do dólar norte-americano vai continuar sendo imposta ao mundo via stablecoins. Eu não me assustaria em nada se a gente amanhecesse na segunda-feira com o Departamento do Tesouro americano emitindo treasuries e bonds on-chain, por meio de tokens ERC20 na rede ETH ou TRC20 na rede Tron. E isso geraria uma fábrica ininterrupta de stablecoins, porque basicamente os smart contracts de DAOs bloqueariam imediatamente treasuries, bonds, T-bills, que seria o lastro para a emissão automatizada de stablecoins controladas por DAOs, seriam stablecoins 100% algorítmicas. E se alguém fizesse um resgate muito grande e quisesse dólar, a própria DAO converteria os títulos de curtíssimo prazo para poder fazer frente a um saque grande. Gente, eu não me assusto, porque não sei se vocês repararam, eles usaram essa expressão hegemonia do dólar norte-americano via stablecoins umas 3 ou 4 vezes.
Primeiro foi naquela rasgação de seda lá que cada um perdia 5 minutos para elogiar o Trump. Tanto os chairmans de órgãos reguladores, Scott Bessent, o Lutnick da Secretaria de Comércio, quanto os ícones da indústria, irmãos Winklevoss, Michael Saylor e por aí vai, que estavam lá no Summit. Gente, isso está totalmente alinhado com essa mega expansão do Money Method, do M2. Eu não consigo entender. Eu sei que o mercado pode até sofrer alguma turbulência nas próximas horas, porque o índice do medo e da ganância chegou a bater antes do Summit 33, 34, né? Agora voltou para 28, a gente continua no medo. A gente estava no medo extremo há poucas horas atrás, gente. A gente visitou um medo, a mínima do medo extremado, batemos 10, que foi a mínima de 36 meses. Gente, historicamente, comprar o medo extremo e vender na ganância ou na ganância extrema é sempre um bom negócio. É sempre um bom negócio. Vocês têm ideia? É porque as pessoas elas olham os gráficos e não conseguem raciocinar. Vocês têm ideia de que logo depois da eleição do Trump, ali em 6, 7 de novembro, 6 foi o dia da eleição, né? E, 3 dias depois a BTC já estava em 92, 93. Há poucas horas atrás, a gente estava em 92, chegamos a bater 92.810 e o índice do medo e da ganância no medo. Aqui, quando bateu 92, 93, a gente estava na ganância extrema. Então vejam que se a gente iniciar essa pernada de alta, olha a gordurada que a gente tem para queimar até o índice do medo e da ganância voltar para ganância ou ganância extrema. Gente, se a BTC engrenar uma quinta, e vai acontecer invariavelmente, até porque quem tinha que vender já vendeu. Gente, a BTC só vai parar acima de 140, 150 mil dólares. Ela só vai parar acima desse patamar. Vocês precisam entender a grandeza do que está acontecendo. E se houver alguma turbulência nas próximas horas, que deve ser agulhadas espasmódicas, quem não estiver alavancado não tem como se preocupar. Percebam a oportunidade e não fiquem desesperados como hienas que ficam gritando, saltitando aqui nas minhas redes. Lembrem-se da máxima dos axiomas de Zurique. Más condições do mercado criam as maiores incongruências e oportunidades no mercado de renda variável. Eu vou repetir. Quando há cheiro de sangue nas ruas e som de canhões, vocês precisam vislumbrar a oportunidade. Más condições do mercado, eu vou repetir. Axiomas de Zurique, não ousem estar no mercado de renda variável sem ler esse livro. Más condições de mercado criam as maiores incongruências e deslocamentos de ineficiência na relação valor justo e valor cotacional. É isso que os subminerais, subprotozoários, que, enfim, estão espraiando aí chorume destilado nas redes, não conseguem entender. Nem com uma britadeira a gente consegue abrir a cabeça desses sujeitos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, Donald Trump transformou a indústria cripto de oprimida para uma peça central estratégica no seu plano de desenvolvimento da economia norte-americana. Gente, o Donald Trump iniciou o mandato dele, o Trump 2.0, de uma forma assim atabalhoada para alguns, com a guerra tarifária, uma hostilidade geopolítica ímpar, a implosão da OTAN. Agora ele já está se reunindo com, até 2, 3 dias atrás, ele estava se reunindo com a diplomacia do Kremlin para suspender as sanções contra a Rússia e recolocar a Rússia no sistema SWIFT de pagamentos, para vocês verem a alteração sísmica de tudo isso. Vocês precisam olhar para a história desse homem que estava quebrado na década de 1990, com um cassino falido em Atlantic City. E ele basicamente se reergueu e caiu para cima, né? Quadruplicou, não.
decuplicou seu próprio patrimônio. E ele estava quebrado. Então é um sujeito que pode ser qualquer coisa, mas idiota ele não é. Ele sabe que ele tem 6 trilhões de dólares de títulos da dívida pública e juros para serem quitados nos próximos 6 meses, e ele já avisou para o Jerome Powell que ele não vai fazer a rolagem, porque eles não têm dinheiro. Não existe 6, na verdade são 7 tri. O problema dos Estados Unidos para ontem é a bomba de 7 tri. Os Estados Unidos têm que pagar 7 trilhões de dívidas vencidas e juros nos próximos 6 meses. O Trump já falou para o Jerome Powell que ele não vai rolar essa dívida com a taxa de juros lá acima de 4%. Porque ele não é burro. Só que a inflação está dentro da meta? Não está e nem vai voltar. O 3% é o novo 2. O 3 é o novo 2. É isso, né? O 3 é o novo 2. Não vai voltar. Por isso que eu estou falando para vocês. Ou vocês raciocinem, ou vocês começam a raciocinar com a própria mente, ficar alugando raciocínio alheio é a receita perfeita para vocês ficarem alijados desse mercado, gente. Nós estamos em via de presenciar a maior expansão e flexibilização macroeconômica da história e tem gente falando em desembarcar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Não sejam minerais. E por que a mudança do regulador bancário norte-americano no que toca a autorização de custódia de criptoativos é uma virada de chave para XRP, TH e BTC? Gente, não sei se vocês repararam, o Donald Trump ele promoveu uma alteração sísmica na regulação bancária americana. Agora ele concedeu aos bancos o poder e a autoridade para armazenar, custodiar ativos criptográficos, emitir stablecoins, inclusive se valendo da autorização de alavancagem bancária. Não sei se vocês sabem como funciona um banco. Quando o Bradesco ou o Banco do Brasil empresta lá 20 mil lá para vocês, a gente pega o app aí do Nubank, tem lá 15, 20 mil no cheque especial, e se vocês botam a mão nessa grana, esse dinheiro, antes de vocês usarem essa grana, que está lá emprestada para os senhores, ela não existia. É um dinheiro gerado contabilmente. O nome disso é alavancagem bancária, que é totalmente regulamentada. Não é algo... o Nubank, para te emprestar 20 mil, ele tem que deixar 2 mil em reais efetivos lá no Banco Central. Então ele pode alavancar a operação dele 10 vezes. Há outras exceções, dependendo do tipo de operação, pode até alavancar um pouco mais. Em resumindo em miúdos, agora o regulador bancário americano vai autorizar bancos a emitirem stablecoins se valendo da margem de alavancagem bancária. Vocês precisam entender a grandeza do que está acontecendo. Por isso que eu estou falando. Esses minerais que estão desembarcando, eles não conseguem entender nada. É um monte de ex-jogador do Tigrinho que chegou agora no mundo cripto. Assim, eu não sei se eu tenho pena ou se eu dou risada. Porque eles estão entregando ouro para aquele grupo de baleias, aquela galera que sempre mandou no mundo e vai continuar mandando. Porque a riqueza, não é à toa que a riqueza ela tem uma vocação polarizadora. Porque a maioria das pessoas são NPCs. Se o mundo fosse um metaverso, 99,9999% das pessoas seriam NPCs, né? Aqueles bonequinhos lá que não são nada nos joguinhos. Os players são poucos. Então é um monte de NPC eles são reativos como manadas, reagem à presença do leão. Chegou o leão e pum, vai todo mundo vai todo mundo pro mesmo lado. Se tiver um precipício, cai todo mundo no precipício. É assim, porque eles não raciocinam. É misto de NPC com ganaderia, com gado, né? Que seria a manada aqui em espanhol. Enfim, é bizarro. Sam Bankman-Fried é transferido para Solitária.
após a entrevista com Tucker Carlson, segundo o juiz da execução penal, o tribunal responsável pela execução penal da sentença criminal do Sam Bankman-Fried, não houve uma autorização prévia da justiça para aquela entrevista e as liberdades que ele tinha foram basicamente todas caçadas. Ele está na solitária. Inclusive, ele mudou de centro de detenção por causa dessa entrevista. Foi uma entrevista assim meio patética. O Tucker Carlson perguntou para ele se o Didi tratava ele bem na prisão. Assim, negócio meio bizarro. Quando eu comecei a assistir a entrevista no YouTube, eu achei que fosse a AI era tragicômico, assim, porque parecia que foi alguma coisa feita pela AI. Não dava para acreditar que ele estava perguntando, nem que ele estava respondendo aquelas perguntas. Mas, enfim, agora tá aí explicado. Foi algum nível de liberdade que ele teve na cadeia para fazer aquela livezinha ali totalmente tosca e que produziu aquela entrevista igualmente bizarra. E o Scott Bessent diz que pretende reprivatizar a economia por ordem de Donald Trump, seguindo na mesma linha do Elon Musk, que está basicamente diminuindo a participação do setor público na economia norte-americana, que estava acima de 30%. Segundo o Bessent, o Elon Musk está seguindo a mesma linha determinada pelo Trump, que é no sentido de que quem é a locomotiva da economia é o particular, o capital privado. É a visão do Donald Trump, é a visão também do Musk, e eles estão botando isso em prática. Só que, hoje em dia, a banda não toca desse jeito. O economista Anthony Scaramucci disse que o mundo mudou muito e que não existe mais aquela coisa do sonho americano, de que em se trabalhando e empreendendo a força da locomotiva da economia americana seria o particular. Segundo ele, tudo mudou. A própria expansão do M2 de forma exponencial também alterou esse quadro, porque basicamente a economia norte-americana, ela para conseguir tração, ela teria que ter um impulso público, porque diante da grandiosidade em que tudo se transformou, é só ver uma empresa americana de capital aberto, a Nvidia, vale mais do que toda a bolsa de Frankfurt. Então é isso que o Scaramucci está dizendo. As coisas mudaram. Aqueles economistas da old school, na verdade, acabaram criando as teses que seduzem o Trump até hoje, mas na verdade essa escola liberal não tem uma aplicação estanque na realidade de hoje. É impossível dissociar o crescimento econômico e a participação do setor público. Segundo Anthony Scaramucci, a economia americana está indo por uma recessão e pode se transformar numa depressão se o Donald Trump não rever as guerras comerciais, tarifárias e esse corte abrupto da participação do setor público no PIB. E França, Alemanha, Itália, Reino Unido, que são as potências europeias, apoiam um plano árabe de reconstrução da faixa de Gaza. Porém, Israel e Estados Unidos têm uma ideia muito diferente sobre a região. Basicamente, França, Alemanha, Itália e Reino Unido disseram no sábado que querem a reconstrução imediata da faixa de Gaza e devolução, com um custo de 53 bilhões de dólares, e a devolução da área aos palestinos. Só que Estados Unidos e Israel pretendem transformar aquilo lá numa riviera do Oriente Médio. Mais especificamente, num grande campo de golfe e beach clubs. Vai ser o que é hoje Tel Aviv. Quem já visitou Tel Aviv sabe que ali é como se fosse um mundo de Nárnia. Eles não... Se a gente ficar ali num beach club ali em Tel Aviv, a gente sabe que a 70 km para baixo está todo mundo morrendo na faixa de Gaza, 120 km para cima a Síria é um inferno na terra, só que ali você está vivendo
numa bolha, numa festa, num mundo de fantasia e que deixa qualquer beat club de Ibiza no chinelo, literalmente. E é isso que o Trump e o Netanyahu querem fazer da faixa de Gaza. Um campo de golfe, uma sequência ininterrupta de beat clubs, porque apesar da faixa de Gaza hoje ser uma região que é um inferno na terra, ela tem frente para o mar, é um paraíso natural que deve ter, a faixa de Gaza deve ser, mal comparando, deve ser 5 ou 6 vezes a área de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, talvez um pouco mais, mas não mais do que isso. Não muito mais do que isso. E a exemplo do litoral ali de Tel Aviv, poderia se construir uma Riviera facilmente do Oriente Médio naquela região. Essa é a ideia do Trump e essa é a ideia do Netanyahu. E provavelmente eles vão colocar em prática através de um corredor humanitário, expulsando o que restou dos palestinos naquela região. Até porque Israel deu oportunidade para os palestinos viverem ali e o Hamas fez o quê? Matou mais de mil judeus no ataque covarde de 7 de outubro. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC não tem força nem para perder a média móvel de 200 períodos, ao contrário da Nasdaq, que emburacou, nem deu tchauzinho para a MM200. A Nasdaq é o gráfico, deixa eu botar aqui na Nasdaq, é o gráfico de cima, ó. Ali veja que o DXY também está tombando forte, ó. Aqui é o gráfico de cima, ó. A Nasdaq perdeu a média móvel de 200 períodos sem dar tchauzinho. A BTC está desenhando fundos ascendentes, por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Só se o sujeito for mais do que míope ou gozar de uma inescondível desonestidade intelectual para não entender que isso aqui é uma acumulação brutal. E a Nasdaq, já tendo corrigido quase 15%, ela não vai demorar muito para aquela recuperação em V. Aí, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins, como essas no Gemas Altcoinadas. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.